Oi, gente! Hoje veremos alguns ciclos biogeoquímicos, que são da água, do carbono e do nitrogênio. Mas primeiro, vamos ver o que são os ciclos biogeoquímicos. Eles são processos que reciclam constantemente elementos químicos na natureza. Em um momento estarão em um ambiente físico e em outro em ambiente orgânico. Por isso a palavra biogeoquímico. Bio, de orgânico, geo, de físico e químico, elemento químico. Então, veremos todo o equilíbrio natural deles e como a interferência humana prejudica nesses ciclos. Aqui temos o ciclo da água. E a pergunta inicial é: por que precisamos estudar esse ciclo? Bom, porque a água é necessária para todas as espécies e também é o solvente universal. Nos organismos, a maior parte das reações químicas só irão acontecer na presença dela. Por isso, a água é o mais crítico e importante elemento para a vida, garante a existência da vida e possui inúmeras utilidades. A água existente no planeta é de 97,5% salgada e apenas 2,5% representa água doce. Além do consumo próprio para 7,674 bilhões de pessoas no mundo, não é amplamente distribuída para todos. Agora, vamos ver como o ciclo da água funciona. Temos a água dos rios, lagos e dos mares, aqui representado como um riacho. A água presente neles irá para a atmosfera por meio da evaporação, acontecendo a condensação nas nuvens, voltando para esse riacho em forma de precipitação, que é a chuva. Essa chuva forma mais lagos, rios e também a água pode acumular no solo, que é o lençol freático, no processo de infiltração. Outra forma de mandarmos água para a atmosfera é no processo de transpiração. Quando o organismo transpira, aqui representado em uma árvore, essa água é levada para a atmosfera, concluindo o ciclo hidrológico. Vamos ver quem mais consome toda essa água? Bom, como vemos aqui, é usada principalmente na agricultura, indústria e em nossas atividades do dia a dia. A agropecuária e a indústria são quem mais causam efeito neste ciclo. Usam de forma cada vez mais insustentável. Esses setores são os que mais consomem a água. Para terem enormes áreas para o plantio para o gado, colocarem suas fábricas, precisam desocupar grandes territórios que possuem espécies que transpiram, como as árvores, causando um grande impacto no ciclo da água. E todas essas ações fazem com que a água no solo seja reduzida e também reduz a umidade atmosférica, fazendo com que ocorra erosões, inundações e deslizamentos de terra mais constantemente, pois diminuíram a capacidade de reter a chuva. Como vemos nessas imagens, as árvores não vão conseguir mais capturar a chuva, que depois seria infiltrada nos armazenamentos de água subterrânea. As áreas desmatadas se tornam fonte de escoamento superficial da água, que se move muito mais rápido, podendo ocasionar inundações e cheias mais localizadas do que com a cobertura florestal. Mesmo que a gente não seja os principais consumidores de água, devemos dizer não ao desperdício e sempre que possível reutilizá-la. Devemos ir atrás de leis mais rígidas para combater o desperdício de água em todos esses setores. Algumas regiões já sofrem estresse hídrico, como em países mais pobres, e o uso irregular em países mais desenvolvidos necessita de um cuidado especial para ninguém ter a falta dela. Agora vamos ver o ciclo do carbono. Primeiro, precisamos saber por que o carbono é importante. O carbono faz parte da composição das moléculas orgânicas,
sendo elemento essencial para a formação da vida no nosso planeta. O carbono está presente na atmosfera na forma de gás carbônico, CO2, o qual tem importante consequência no efeito estufa. Porém, mesmo ele sendo essencial para a nossa vida, só os organismos fotossintetizantes usam carbono na forma de alimento, como a fotossíntese. Para nós termos carbono em nosso corpo, precisamos adquiri-lo em nossa dieta, pela cadeia alimentar. Como funciona esse ciclo? Como funciona o ciclo do carbono? Bom, os organismos fotossintetizantes, os autotróficos, estocam principalmente o carbono na forma de carboidrato, a glicose. Os organismos que não usam esse processo, os heterotróficos, o carbono que estava na planta na forma de açúcar é passado ao longo da cadeia alimentar até chegar em nós, os humanos. E esse carbono é devolvido para a atmosfera pela respiração de todos os seres heterotróficos. Vamos lançar esse gás na atmosfera? Primeiro, vamos inspirar e depois expirar. Até aqui tudo bem. Poderia acabar o ciclo aqui. Porém, precisamos ver como as ações humanas impedem disso acontecer. Grande parte dos organismos que morreram em ambientes que não possuem oxigênio conseguem se fossilizar, com o carbono dentro deles. Nós, humanos, queimamos essa matéria para adquirir energia e é devolvido para a atmosfera na forma de CO2. E é aqui que tudo se complica. Com essas atividades, como o desmatamento, as queimadas e a queima desses combustíveis, devolvem todo esse CO2 para a atmosfera e esses aumentam os gases lá no efeito estufa. Então, como já havia falado, toda essa combustão libera gases na atmosfera, que são os mesmos gases do efeito estufa. Este efeito é um fenômeno natural que deixa os raios UV passar e nos proporcionar calor, para que haja vida na Terra. Porém, o CO2 é um gás estufa, ou seja, ele retém calor, e quanto maior for a porcentagem dele na atmosfera, terá uma maior retenção de calor. O aumento desses gases, como vapor da água, gás carbônico, óxido nitroso e metano, retém mais ainda os raios ultravioletas na atmosfera, o que acaba estimulando o efeito estufa e intensificando o aquecimento global. Então, concluímos que o aquecimento global é o agravamento do efeito estufa por ações humanas. Por lançarem por meio da combustão de combustíveis fósseis os mesmos gases que estão na atmosfera, causam um superaquecimento na Terra. Além disso, com a queima das árvores e o desmatamento nas florestas, aumenta ainda mais o índice de carbono na atmosfera, pois não utilizam mais para fazerem a sua alimentação. E aqui vemos gráficos que nos mostram como a concentração desses gases, principalmente o CO2, está cada vez mais se concentrando na nossa atmosfera. Desde lá da Revolução Industrial, esses gases só têm aumentado, intensificando as temperaturas altas do planeta. Por conta disso, ocorre o aumento significante da frequência de fenômenos climáticos intensos, como secas, chuvas, mudanças das correntes marítimas, perda de flora e fauna e também o aumento da temperatura da Terra e dos oceanos, causando derretimento das geleiras. Agora, gente, vamos falar um pouco sobre o ciclo do nitrogênio. Ele é o maior gás encontrado na atmosfera. Precisamos dele para formar várias moléculas, como proteínas, os ácidos nucleicos, que são o DNA, RNA, o ATP, que nos dá energia, e os pigmentos nos vegetais, como a clorofila. Porém, os seres heterotróficos e as plantas não conseguem captar esse nitrogênio atmosférico. Por isso, existem bactérias que vão nos auxiliar nesse processo. Então, gente, aqui
temos o ciclo do nitrogênio, que é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a fixação. No solo, há bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas vão capturar esse nitrogênio e vão utilizá-los para a produção de energia. Depois, eliminam o nitrogênio, agora em forma de amônia, NH3, no solo. A segunda etapa é a nitrificação. A amônia disponibilizada no solo é tóxica para a maioria dos organismos, mas não é tóxica para outro grupo de bactérias, que são as nitrossomonas. Elas capturam a amônia e fazem a sua oxidação para produzirem a própria energia. E depois eliminam em outra forma de nitrogênio, o nitrito, o qual dá o nome da etapa, nitrosação. Outro grupo de bactérias conhecidas como Nitrobacter usam esse nitrito no solo para produzirem a sua própria energia, eliminando na forma de nitrato, e essa é chamada de nitratação. Esse nitrato é bem solúvel em água e é desta forma que a planta gosta de absorver nitrogênio, usando o nitrato para fabricar suas próprias proteínas, seus aminoácidos, clorofila, ATP, e depois passar para outros seres vivos que irão se alimentar dela. Essa etapa é chamada de assimilação e quando chega nas plantas, pode chegar até nós pela cadeia alimentar. Nós humanos também interferimos nesse ciclo, liberando mais nitrogênio no meio ambiente por meio de 2 processos principais, por queima de combustíveis fósseis e na utilização na agricultura. Esses 2 processos aumentam o nível do composto que contém nitrogênio na atmosfera. Altos níveis de nitrogênio na atmosfera estão associados a efeitos nocivos, como a produção de chuva ácida e contribuições para o efeito estufa, como óxido nitroso, N2O, e outras consequências. Outra consequência é o excesso dos usos de fertilizantes, que acabam indo para lagos, riachos e rios por escoamento superficial, podendo ocasionar a eutrofização das águas salgadas e doces, ocasionando o grande crescimento de algas ou outros micro-organismos, matando outros seres que vivem nesses lugares. Gente, aqui tem 2 links que podemos usar para medir o tamanho da nossa pegada ecológica nos ciclos de água e de carbono. E esse vai ser o nosso exercício de hoje. Lembrando que se sua pegada for alta em algum desses ciclos, você tem que usar mais os 5 R's. Na pegada do carbono, é mostrado o valor em árvores, e muito importante seria se nós tivéssemos esse hábito de plantá-las. Eu não tenho, mas já vou aderir. Lembrando que o valor é mensal, e se multiplicarmos em um ano, e para a população de nossa cidade ou pelo mundo, seria árvores pra caramba. Então, bora lá!